Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Além da Obra. É um podcast que fala sobre mercado imobiliário para quem é entusiasta do setor, para quem vende, para quem constrói, para os profissionais da área, para aqueles que estão estudando alguma área desse mercado imobiliário. E meu nome é Roberto Rios, eu sou diretor comercial da Carrilho. Tenho aí a honra de conduzir mais um bate-papo desse. Hoje eu vou conversar com Amanda Aires, que é doutora em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco e também professora de economia. E hoje nós vamos conversar sobre alavancagem patrimonial. Como é que funciona o investimento no mercado imobiliário, como é que funciona essa relação com a renda fixa. E a gente trouxe uma verdadeira especialista para conversar conosco sobre esse tema, doutora Amanda. Eu vou começar assim. Pode falar um pouquinho da sua experiência, de onde vem essa experiência, como é que funciona o seu trabalho. Eu acompanhei seu perfil e gostei muito no Instagram também. Convido vocês a seguirem. É o @Prof. Amanda Aires, né? Tem muito conteúdo bacana para seguir também. Parte desse conteúdo a gente vai tratar aqui, óbvio que já trazendo para o mercado imobiliário. Vamos começar do começo, Bora. né? Eu sou Amanda, sou economista pela Universidade Federal, fiz mestrado e doutorado em economia e eu passei a me interessar pela área financeira quando eu estudei na Suíça. Eu estudei na Universidade de Zurique e não tem como estudar na Suíça e não se interessar pelo mundo bancário, por finanças, e daí de lá que vem tudo, né? É de lá que vem tudo. E aí eu fiz o mestrado já no mundo financeiro, o doutorado também no mundo financeiro e fiquei. E aí, além de trabalhar como professora na UniFPV, também sou servidora do Estado, trabalho como executiva de atração de investimentos e estudos econômicos pelo governo de Pernambuco. E o trabalho lá no seu perfil do Instagram, fala um pouco sobre o que é que você produz lá dentro do seu canal. Lá no meu Instagram e também no meu YouTube, eu falo muito a respeito de noções básicas de economia. As pessoas às vezes têm, por exemplo, qual é o efeito do tarifaço do Trump na minha vida? Qual é o efeito quando a taxa Selic aumenta? O que é que mexe? O que é inflação? Então, são conceitos mais genéricos que começou lá atrás, que os alunos pediam, e aí o perfil surgiu e aí ele segue. Acho que tem mais de 60 mil seguidores hoje. Tem mais hoje. de 60 mil. Tem muita gente. Fiquei impressionado. Tem mais de 60 mil e muito engajamento dentro do perfil também. Exato. E aí o momento é para isso aqui também. A gente vai fazer provocação sobre investimento no mercado imobiliário e renda fixa, que é sempre tratado, muitas vezes, com antagonismo, né? Ou é um ou é outro. E a gente vai conversar um pouco que esses dois podem coexistir. Exatamente. Mas aí, se a gente está falando de conceito, eu gostaria, antes da primeira pergunta, de iniciar assim, Selic, para a gente deixar claro para todo mundo. O que é? Selic é a taxa básica de juros que norteia a economia. E ela é, hoje, o principal instrumento de controle de inflação. Ela é a taxa básica que remunera o dinheiro das pessoas. Não vai ser a taxa que você vai receber no seu banco, que você vai pagar no seu banco, mas é uma taxa que vai nortear como é que o sistema financeiro inteiro vai se posicionar, mas via de regra, os investimentos que são feitos, eles são feitos ancorados na Selic. Falar do que é Selic, Amanda, qual é a tua expectativa em relação à Selic aí nos próximos meses? Tá, deixa eu fazer alguma coisa bem professoral Vai. antes. Como é que a Selic ela é ajustada? A meta da Selic é ajustada a cada 45 dias na reunião do Copom, Comitê de Política Econômica, e a Selic ela vai junto com a inflação. Se a inflação está alta ou acima da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, essa Selic sobe. Se a inflação está baixa, essa Selic cai. A Selic ela é o freio de arrumação para manter a inflação dentro da meta. Hoje eu tenho inflação que está acima da meta. Meu teto de inflação é de 4,5%, nos últimos 12 meses ela está em 5,3%, então eu tenho uma inflação que está para cima do que seria o teto da meta, que seria 4,5%, o centro 3%. Então, o que eu vou esperar é que a Selic ou ela se mantenha no patamar que ela está, de 15% nos próximos meses, ou que ela eventualmente suba se a inflação ficar mais resistente e subir. Não se espera que a inflação nos próximos meses fique mais resistente e suba muito. Então, a perspectiva é que o Banco Central mantenha essa Selic na casa dos 15%. Estabilizado. Estabilizado. Pelo
pelo menos, vamos pensar, 2025 com quedas sistemáticas da Selic nos próximos anos. Porque uma taxa de juros muito alta também é muito ruim. Uma taxa de juros muito alta faz com que o dinheiro na economia suma e ele vai ficar na aplicação financeira. Deixa de estar na operação, Deixa deixa de de estar tá- na produção, Exato. deixa Está de ir para a economia fábrica, real. investimento, enfim. Exatamente. E fica aí nesse capital mais especulativo, não é isso? Isso, ele sai do que a gente chama de investimento produtivo e ele vai para a aplicação financeira. Só que investimento produtivo, construção de imóvel, construção de uma fábrica gera emprego e renda, e a aplicação financeira não. Então, eu preciso aumentar a Selic para reduzir a inflação, mas manter essa Selic muito alta é muito ruim. Então, eu preciso arrumar uma outra forma de manter a inflação baixa e sistematicamente derrubando a Selic para que eu tenha um melhor ambiente econômico para que as empresas voltem a colocar dinheiro na praça. E aí eu começo a entrar no mercado imobiliário, Certo. né, para a gente conversar sobre isso. E eu gostaria de fazer a seguinte indagação. Imóvel, quais os cuidados, como você deve olhar o investimento no mercado imobiliário? A gente em economia tem uma palavra muito importante. Tudo depende. Depende do cenário, depende do contexto, depende para que você quer o imóvel e depende muito do seu perfil. Existem vários tipos de investimento. Existe gente que vai investir na bolsa e as pessoas que vão investir em ativos mais seguros. E o imóvel está dentro da categoria de ativos seguros. Seguro por quê? Você pega? Então, para quem tem memória de inflação muito forte. Muito latente ainda, né? Exato, que ainda existe essa geração. É um ativo de conforto, então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, que ele fica protegido com a inflação. A inflação aumenta, o preço do imóvel acompanha. Quem está querendo diversificar portfólio, investimento em imóvel é muito bom. Hoje, renda fixa é muito bom? É inquestionável, com a Selic de 15%, mas se eu puxar para 2020, ok, foi cidade de pandemia, mas ainda assim a Selic bateu 2%. Então eu tinha juros negativos. A renda fixa era boa ali? Não, a renda fixa era uma tragédia ali. A renda fixa foi ficando melhor com o incremento de taxa de juros. Mas é como eu falei para você, a renda fixa vai se manter indefinidamente como algo bom? Não, porque a taxa de juros tende a cair. E aí quando você olha de investimento a longo prazo, é importante observar esse cenário lá na frente, né, Amanda? Exatamente. Então eu preciso diversificar. É nesse contexto que a aplicação com imóvel agrada muitas pessoas. E aí você falou do depende, vou tomar partido desse depende para falar do mercado imobiliário que também depende, né? Eu quero ali investir para ter retorno com locação, enfim. O que é que a gente observa? Que é diferente o imóvel de moradia para o imóvel de investimento. E agora, mais recentemente, com esse mercado trabalhando tanto a locação de curta temporada, surgindo empresas para tirar aquela dor de cabeça que a gente estava conversando de, poxa, eu deixava de comprar um imóvel para alugar porque eu tinha que ir lá, locação por curta temporada, entregar a chave, a pessoa passava 15 dias, eu ia lá ver se o imóvel está ok, fazer um check-out, enfim. Hoje surgiram players aí que fazem check-in, check-out, precifica seu imóvel e você recebe o dinheiro sem ter essa dor de cabeça. O investimento no mercado imobiliário, nos imóveis compactos, começou a ter um crescimento muito grande, né? Sim. E aí você olha localização, onde é que esse imóvel está, que público vai atender, enfim. Quando você olha para um imóvel com padrão mais de moradia, um imóvel maior, você vê que ele tem um valor agregado muito alto em imóvel, mas a receita com locação dele, se a gente for olhar essa taxa de locação dividido pelo preço do imóvel, vai ser muito abaixo dessa modalidade de você investir em um imóvel por locação por temporada. É bom você falar isso, porque quando eu falo em imóvel, não é uma coisa fechada. Eu vou investir no imóvel, e vou comprar um imóvel de R$1 milhão para fazer temporada. Muito possivelmente esse imóvel não vai girar. Esse imóvel vai girar menos. Agora, se eu pego um imóvel menor, que vai ser caracterizado como um imóvel que vai ser por temporada, você vai girar mais e aí você consegue ter uma alternativa de renda melhor. É esse mercado, Amanda, que tem aparecido aqui pra gente com força e trazendo um público até com perfil diferente daquele que investia no imóvel antes, trazendo um público mais jovem, enfim. Vou apostar nesse imóvel por locação por temporada, até porque são imóveis que ofertam serviços bacanas, cowork, lavanderia, pet, spa, tem tudo. Tem um ecossistema ali. Ecossistema todo, e aí você vê esses imóveis transbordando da Zona Sul, que é a região litorânea, indo para a Zona Norte também, porque é onde se concentra polo jurídico, polo médico, enfim. Muitas pessoas fazem, eu não vou morar no apartamento menorzinho. Eu e minha mãe, recém-casada, a gente mora no apartamento aqui na Zona Sul, bem pequenininho. Então você tem essa experiência né? De morar no apartamento otimizado. Já tinha serviços? Não, né? Era apartamento menorzinho e mais velho. E a gente recém-casada, eu saía de manhã para trabalhar, ia dar aula de noite, chegava 11 da noite, então era ok.
funcionava. dormir. Mas quando a gente pensou em ter uma família maior, a gente disse, não, agora já não cabe mais. É. Porque não cabia nenhum berço. E aí é que tá, vê que interessante. Esse imóvel de 1 quarto para moradia, existe esse comprador? Existe, só que ele é uma fatia muito pequena. O imóvel, como você olha a longo prazo, eu não tenho filho. Mas eu vou me casar. Ou eu penso em ter filho. Ou eu vou me casar, vai ter um pet, eu quero receber alguém da minha família. 1 quarto acaba ficando para moradia. Espremido. Você falando de economia e a gente vai trazendo para um comportamento do consumidor, né? Exato. Porque no final das contas a gente tá falando economia, tem gente por trás. A É, gente que tá tá falando de investindo, gente, a gente que tá tá, falando de gente. né? E esse comportamento do consumidor, você olha que para o mercado imobiliário essa inteligência veio. Se o apartamento tá ficando compacto, eu quero receber as pessoas, não vai ser no meu apartamento. Então o prédio começa a ofertar. Tem que ter ecossistema. Exatamente. Esse ecossistema é o self-market para aquela compra do impulso, aquela compra de conveniência. É a lavanderia, porque eu não vou com um espaço compacto gastar espaço com um tanque nem com a máquina de lavar. Então eu tenho lá embaixo. Exato. Né? Aí eu começo a colocar coworking para receber alguém para uma reunião. Aí eu tenho o espaço gourmet para receber alguém. Enfim, os serviços vão sendo acoplados a esse imóvel para que ele tenha viabilidade. Então é muito comum a gente ver esse apartamento de 1 quarto de 40 metros, o aluguel dele é 2.500. E de 1 quarto que tem 25 metros, o aluguel dele está deixando 3.500, 3.600 reais. Como pode? Tem outras coisas para além do espaço. Exato, né? O prédio ficou velho, como você falou, ficou Exato. antigo num conceito que não está atualizado. Pois é, mas é uma comodidade que para a temporada é importante. Importantíssimo. Eu preciso ter uma rede de serviços acoplada e aí gera valor para quem tem o imóvel e principalmente para quem usa. Aí vê que interessante. Eu entrei nesse assunto do imóvel menor porque a gente tem conseguindo enxergar essa demanda da compra do imóvel menor por uma geração mais nova e aí fazendo uso do financiamento bancário na planta. Porque vê o que acontece. Você financia, garante sua taxa de juros. A gente chama de economia de hedge. Pronto. Eu travo agora e levo a operação para frente. Pois é. E lá na frente, eita, a taxa de juros abaixou. Tô com meu imóvel pronto. E aí? Bora fazer uma portabilidade para outra instituição financeira? Pois é. Às vezes a própria instituição diz... Eu renegocio para você. Eu renegocio para você. E aí volta para cá. Tem vindo aqui esse público para comprar um imóvel para locação. Primeira pergunta dele. Eu quero um imóvel para locação, mas eu preciso ter alguém que vá gerenciar esse negócio. E aí aquelas histórias, aquilo que eu te falei, das empresas que surgem, que a gente acopla já na venda, que tem essa, e ele escolhe para poder fazer a gestão de locação, que é quem vai cuidar de botar o preço mais alto quando a temporada é melhor, botar mais baixo quando você tem mais vacância, fazer check-in, check-out, manutenção. E são empresas que até orientam a gente na construção desse tipo de imóvel, dizendo, quando for botar iluminação, vê que detalhe. Evita de ser embutida. Por quê? Porque a manutenção vai envolver mexer no gesso. Coloca trilho, deixa exposta, é mais fácil. Tudo isso entra na história, para facilitar a experiência, a manutenção e ter menos custo. Exato. E para entender a proposta do imóvel, né? Imóvel. O imóvel tem uma proposta de ir para locação. Se eu vou morar neste espaço, aí é outra coisa. Hoje, nós estávamos ali tratando de uma planilha que fala de financiamento. Um imóvel hoje de 300 mil, vamos falar de um imóvel compacto. Você consegue financiar até 90% desse imóvel na planta. E aí, taxa de juros efetiva de 11,49. Eu estou fazendo esse preâmbulo porque eu vou te fazer uma pergunta agora, que muito tem se falado aqui, e esse público jovem chega aqui com um termo. Rapaz, eu estou querendo fazer alavancagem patrimonial. Me explica o que é alavancagem patrimonial, olhando aí o mercado imobiliário. Alavancar, por si só, significa dizer que eu vou colocar dinheiro de terceiro dentro do meu patrimônio, vamos dizer assim. Quando eu tiro o dinheiro emprestado no banco para fazer um financiamento, é uma alavancagem porque eu estou aumentando meu patrimônio. Daí com uma dinheiro, um recurso de terceiro. Do terceiro. Que é a instituição financeira aí. E que tem que tirar. Assim, eu sou muito a favor de uso de recursos de banco. E aí a pessoa faz, mas você vai se endividar. Mas depende do que você faz com a sua dívida. E existem instituições financeiras com taxas muito atrativas que não faz sentido não alavancar. Essa questão do endividamento, da alavancagem, é algo que culturalmente a gente tem no país, aqui no Brasil. Tem alguma explicação histórica para isso? Tem. A gente passou por períodos em que a gente tinha taxas de juros muito altas. Então, quando o real foi implantado, a taxa Selic ela era de 45% ao ano. Assim, a gente nem consegue conceber hoje. A gente chegou a ter inflação de 1.000% ao ano. Pois é. Como é que se
fazia qualquer coisa Não se fazia. Não se fazia. Os bancos não emprestavam dinheiro. Então, quando a gente garante a estabilidade da moeda com o plano real, aí os bancos começaram a sentir necessidade de dizer, não, agora eu preciso emprestar dinheiro. E emprestar é bom, e tomar dinheiro emprestado é ótimo, depende do que você faça, da condição que você pega. Eu não estou dizendo tire seu dinheiro do cheque especial, ou não pague seu cartão. Não é ou isso. Ou então parcele sua fatura do cartão de crédito. Pois é, eu pague o mínimo do cartão. Aí você está fazendo errado. Agora é ótimo com responsabilidade. Exato. Como tudo na vida. É lógico. Vê que bacana isso que tu tava falando, você falou aí do medo da inflação lá de trás. Mas vê como isso interfere no comportamento do consumidor e vai para o mercado imobiliário. Cozinhas grandes, porque o pessoal comprava para estocar. Para armazenar. Comprava num dia, no outro dia era outro valor diferente. E aí você vê como até a própria formatação dos imóveis atende a isso. Minha avó morava num apartamento enorme, tinha a figura da despensa. Quando eu construí minha casa, eu disse, mas não tem despensa? Eu disse, mas não precisa de despensa. Pra quê? Porque eu não vou armazenar comida na despensa. Porque eu não preciso mais. E aí a casa precisa ter outros tipos de espaço. E o que eu acho que a gente vai ter hoje é, a gente quer ir menos para hotel, a gente quer fazer, eu vou passar 15 dias num lugar. Não faz sentido ficar num hotel, você pode ficar num apartamento, tem uma infraestrutura mais gostosa, que tem uma lavanderia que você pode utilizar, que tem um espaço que você pode trabalhar. E ele acaba trazendo aquela coisa mais pessoal, com carinha de casa, né? Que é diferente. Por melhor que seja o hotel, a sua vida vai se resumir a um quarto. Está sendo tão utilizado no mundo, essas locações por curta temporada, que você está vendo Barcelona passar por um momento de verdadeira euforia, porque o próprio morador lá, ele está ficando com poucas opções para alugar, porque quem tem seu imóvel está preferindo alugar por curta temporada, e o valor das locações, para quem quer a locação tradicional, fica no alto, lá em cima. Então, o que é importante lembrar? E aí, nesse momento do depende que você falou, quando for comprar um imóvel para locação, para renda, para curta temporada, procurar um imóvel com esse viés, com essa característica. Porque na convenção já está dizendo que pode. Exato. Não é pegar um imóvel residencial que mora família e tentar alugar por locação temporada, isso o regimento pode proibir. A vocação do imóvel é colocar uma rede de serviços aderente àquele perfil. Mas é uma coisa que tem que ser orientada para aquele espaço. A alavancagem patrimonial a gente já falou. E aí, essa daqui, o financiamento pode ser usado como ferramenta de alavancagem? Sim, com certeza. Por favor, faça. Né? E você, por favor, faça, né? Use. E aí é fazer conta, né? Busca fazer financiamento. conta. Em época de Selic de 15, encontrar um financiamento a 11,5 é um financiamento muito bom, porque nós temos no Brasil uma entidade chamada Banco Público, que é muito importante, que é muito competitiva. E aí, quando o Banco Público baixa a taxa... O mercado tende a acompanhar. O mercado acompanha. E a construção civil, em especial, os governos gostam da construção civil porque ela emprega uma base muito importante da sociedade. Ela gera muito emprego, né? Ela gera muito emprego e você sabe que muito desse emprego são as pessoas menos qualificadas. Exato. Então eu preciso garantir um aquecimento da construção civil porque eu garanto também emprego e renda para essa população. E aí por isso eles baixam lá, eles vão lá e baixam. E fora que a gente tem um déficit habitacional muito forte. Muito grande. Você trabalha para que esse déficit seja suprido, mas o próprio crescimento vegetativo vai dando conta de recuperar, de deixar ele existente, latente. Exato. Então, assim, é muito importante. Fazer a alavancagem patrimonial é muito importante, mas é saber fazer. Vou pegar todo o meu dinheiro e vou alavancar patrimonialmente? Não, você vai diversificar. Amanda, vê só, em época de Selic alta, qual é a melhor maneira de investir no mercado imobiliário? Fazer diversificando. É você entrar no mercado entendendo as características do investimento imobiliário. É um investimento que você não vai ter daqui a um mês. É um investimento que você vai fazer isso para virar herança para o seu filho, para virar uma aposentadoria para a sua velhice. Uma renda passiva de locação, né, lá para frente. E para a sua velhice. Não, eu vou ter aqui... Meu pai faz muito isso. Como é hoje para se aposentar? Não vai, né? Pelo menos na minha cabeça, veja, eu vou precisar ter tanto assim, tantos imóveis assim, essa vai dar essa renda, e tem aquela ali diversificando, né? Quando esse daqui sofrer alguma interferência negativa, o outro pode estar melhor, porque acontece isso, essas flutuações, né? Exato. E você não fica dependendo de uma única coisa. E isso eu aprendi muito com meu pai. Ele dizia, não, eu não vou comprar... Ele tem alguns apartamentos, eu não vou comprar apartamento grande, porque eu não vou conseguir alugar, Amanda. Então, o aluguel por temporada é bom, e esse apartamento otimizado, esse imóvel otimizado é bom, porque ele gira. E aí você não gera vínculo, e aí você tem um administrador que vai lá e vai fazer aquela coisa girar, e o administrador ganha quanto mais aquela gira.
financeira. Exato. Ele ganha mais se você ganha ganha mais. É uma relação Exato. muito bacana, né? Exato. Quando é assim. E ver o que você falou aí de imóvel como liquidez. O imóvel é um investimento de longo prazo. Mas se você está querendo investir no mercado imobiliário, quando você parte para um imóvel compacto, esse de locação por temporada e tal, é um imóvel que também é mais líquido se você precisar se desfazer de um imóvel do que você comprar um imóvel de R$1 milhão. Não é isso? E entender que, ele é mais líquido. Mas ele não é dinheiro. Não. Ele está imobilizado. Isso. É importante isso. Se comprar um imóvel pensando em revender com rapidez, você vai ter que baixar seu preço, vai ter que vender mal. Exato. Não é verdade? Exato. Vamos tratar desse exemplo de financiamento na planta. Primeiro eu quero tratar com um comprador que tem 300 mil aplicado. Certo. E vai querer comprar um imóvel de 300 mil aqui. Olha os dados da minha pergunta. Financiamento de 11,49% ao ano. Para comprar esse imóvel, que modalidade você sugeriria a ele? Tem essa possibilidade do financiamento na planta que eu lhe informei. Sim. Tá? Ele financia agora, pode financiar até 90%. Certo. Seria 270 mil. Ele vai pagar aí de juros de obra durante a construção do imóvel 30 mil. Ao longo de 36 meses. Isso, ao longo de 36 meses, diluído. E os 30 mil que ele não conseguiu financiar, porque só financia 90, não financia 100, Sim. ele vai pagar também durante a obra. Doutor, os dados são esses. Eu vou pagar entre juros de obra e o valor que eu não consegui financiar a entrada, 60 mil ao longo da obra, bota aí 30, 36 meses. Certo. E eu consigo financiar 270 mil, se eu quiser financiar, a uma taxa de 11,49% ao ano. Tenho 300 mil aplicado. Qual é a melhor maneira de adquirir esse imóvel? Como você não vai precisar desembolsar, coloca no fluxo ordinário. A gente tá aqui com a planilha da Caixa Econômica, eu posso falar porque é banco público. E você vai ter uma parcela pequena na cabeça e você não vai precisar desembolsar. Eu não sou a favor de você se descapitalizar. Pronto, então o que você está dizendo, tira a aplicação, não tira a aplicação. Não tira a aplicação. Não tira a aplicação. Nunca. Se você deixar o seu dinheiro numa aplicação financeira que rende 15%, veja, eu não estou falando de render 2%, estou falando que rende 15% ao ano, você não vai tirar essa aplicação. E o financiamento você pode tomar ele a 11,5%. Está com a taxa de rendimento maior do que a taxa de aplicação. Se a gente for trocar em miúdos, alguém está te pagando 15% e te cobrando 11,5% para emprestar. Você está ganhando 3,5%. É o spread, né? É um spread negativo, né? O banco está perdendo. Mas é uma operação boa para você. Eu colocaria isso no fluxo ordinário do mês. Fica sendo uma despesa minha. Ordinária mensal. Aí você coloca na sua despesa. Nem esse valor eu tiraria da aplicação. Deixa a aplicação render na 15%. Então você vai desembolsar 60 mil reais ao cabo de 36 meses. Você vai começar a amortizar. Isso. E aí é que muda a perspectiva. Porque você vai começar a amortizar no imóvel que já gera receita. Já. Então, no fim das contas, o seu investimento foi de 60 mil. Um dado que eu esqueci de lhe dizer. Os estudos mostram, dessas empresas gestoras de locação, que o imóvel deixa uma receita líquida abatida a todas as taxas de 3 mil. Porque ele é locação por temporada. Você viu a parcela de financiamento? Aí a parcela é 3.177. E é na saque. E decrescente. Pronto, que eu quero te perguntar. Melhor saque ou melhor price? Saque, sempre. Saque. Sempre. É a que você paga menos juros. Aí você vê, a receita da locação vai fazer frente ao pagamento da prestação. Aí você falou, eu pago 60 mil, Roberto. E o imóvel é de quanto? É de 300. Exato. E vai valorizando ao longo do tempo. Exato. E aí eu tava pagando 2.700 no mês 36. Então, em tese, 2.700 começou a sobrar. Porque você pagava, estava no seu fluxo e não tá mais. Porque a partir de agora, quando eu começo a alugar, eu vou ter 3.100 de parcela, mas eu vou ter 3 mil reais de receita. Então, empatou. Quando começa a sobrar, você amortizaria o seu financiamento? Só se você for ansioso. Porque tem gente que é ansiosa. Que não gosta de ver boleto. Pois é. O pessoal faz, por que tu não quita a tua casa? Porque eu não preciso quitar. Porque eu pago 7,5. A gente tá falando de... Essa parcela é 3 mil hoje. Estou comprando um imóvel de 300 por 60 e com os mesmos 300 eu vou poder comprar 5 imóveis, vamos dizer. Tese. Por isso que é a alavancagem Por isso também. que é. Né? Aí o meu segundo... Acho que você já acabou respondendo, mas considera que esse comprador ele seja o mesmo com uma única diferença. Ele não tem esse valor investido em renda fixa. Certo. A aquisição do imóvel nessa modalidade, se cabe dentro do planejamento dele pagar mensal esses 60 mil, continua sendo viável. Mas é muito dinheiro. Veja,
é investimento. Você vai ter uma renda perene, você tem que fazer manutenção. E aí uma dica de mercado. Você vai fazer com que esse ativo gere renda por bastante tempo, né? Começa a sobrar, vai guardando. Vai chegar um momento, sei lá, 10, 12, 15 anos, esse imóvel já não vai atender aos padrões de mercado, concorda? Sim, concordo. Então você tem que aproveitar esse tempo de vida dele até o ápice e chegar ali, vou vender, Sim. vou juntar com aquele outro Vou valor realizar, que eu tenho e começo a ir buscar outro imóvel mais Sim. moderno para poder ficar atualizado sempre. Exato. Investimento imóvel, ele pode ser muito atrativo ou pouco atrativo, mas é sempre atrativo. É sempre um bom investimento, principalmente no Brasil. Tem um momento aqui que a gente vai para mitos e verdade. E aí eu vou perguntar a você, só quem tem muito dinheiro pode investir em imóvel, mito ou verdade? Mito. Então, assim, meu pai terminou o 2º grau e ele vive de imóveis. Passei a vida toda dos meus pais que só quem tinha apartamento e casa era servidor público federal, ganhava muito dinheiro. Mas é mito, assim, não, dá pra todo mundo ter. Agora precisa de programação. Pra tudo na vida. Programação é a receita, né? Vamos pro segundo. Comprar pra alugar não vale mais a pena. Vale. Depende. Pronto. Depende. Eu sabia depende. que você ia responder um desse com depende. Depende de pra quem você vai alugar. E depende daquele do perfil do imóvel que a gente falou também, né? Eu moro no condomínio de casas e tem uma casa lá que fica assim, na diagonal da minha casa, que fizeram isso. Fizeram uma casa de alto padrão e botaram pra alugar. Mano, nunca aluga. E quando aluga, é sempre uma tortura pra vizinhança. Porque a casa é grande, o aluguel é caro. E aí o que acontece? Aí Bota muita lota gente. de gente. A gente tava falando até agora dos imóveis para locação por curta temporada, que vale muito a pena. Mas é um outro objeto, né? Um apartamento mais customizado, é um apartamento melhor, menor. Eu não tenho dúvidas que meu vizinho, quando ele aluga, ele ganha muito dinheiro. Eu não tenho dúvidas, só que ele quase não aluga. Pois é, e ele tem outras dores de cabeça. A partir do momento que ele precisa botar muita gente, isso ou aquilo, para o valor de locação per capita ficar baixo, vai bagunçar o patrimônio dele. Eu não tenho dúvidas, porque é uma gritaria. E assim, e gera um transtorno na vizinhança. Vamos pro terceiro? Vamos. Não compensa financiar imóvel para investir. Ô, meu filho. Homem, tira o financiamento. Tira o financiamento. Vale a pena. E controle a ansiedade. E bote no fluxo o pagamento da sua casa. Deixa no fluxo. Não fica ansioso, não, que tem que quitar, porque eu vou correr. Não, calma. Por fim, bora lá? Renda fixa é concorrente do imóvel. Nunca. A melhor forma de investir é diversificar. Quanto mais diversificação, melhor. E envolve diversificação em renda fixa, envolve diversificação em alguma renda variável, em alguma ação, vale a pena. Dosar um pouquinho o risco, né? Tem investimento muito bom e investimento muito ruim. E tem investimento pouquíssimo arriscado, mesmo dentro da renda variável, e investimento muito arriscado. Porque quanto maior o risco, maior retorno. Mas também maior volatilidade. Maior volatilidade. E aí, quando você fizer a aplicação, vou fazer uma diversificação do meu patrimônio. Invista em renda fixa, não compete. Invista em uma boa renda variável, também não compete. Invista em bons imóveis. Invista em educação, porque é a forma que você tem de gerar mais receita se educando. Uma cesta muito grande de oportunidades. Não coloque tudo no canto só. Perfeito. Esse era o conselho que eu ia pedir para que você desse para todos que vão assistir a gente ou que estão assistindo. E o conselho foi dado. Eu quero te agradecer demais. Tem que dizer que é doutora mesmo, porque ela se esforçou muito para conseguir esse conhecimento todo e muito bacana, a maneira leve, descontraída e assim super acessível que você trouxe tanta bagagem para a gente. Eu te agradeço demais a disponibilidade e eu tenho certeza que vai ser material para quem quer comprar imóvel, para quem quer investir, para os corretores que são responsáveis por levar esse recado para o mercado. E para quem é entusiasta desse mercado imobiliário, sem dúvida. Obrigado. Que bom, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que tenha sido útil. E é isso. Toda vez que eu for pensar em antecipar uma parcelinha, eu vou me lembrar de você. Lembre, se os juros forem altos, ok. Mas se não for, deixa o fluxo funcionar. Perfeito, vamos embora. Obrigado.